Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Chegamos a mais um final de semana e hoje estamos com o nosso último devocional dessa série Grandes Experiências que tivemos com Deus. E eu quero dizer que não é que nós estamos terminando hoje, que é o quinto devocional com esse tema, que nós não tivemos outras grandes experiências. Tivemos sim grandes experiências. Só que como o tempo é curto e o número de quantidade de devocionais são poucos, então a gente quis focar naquelas que foram mais marcantes sobre nossas vidas. Mas o Senhor tem feito grandes coisas todos os dias sobre nossas vidas. E é por isso que nós nos alegramos com a presença dele sobre nossa vida. Eu quero compartilhar um pouco sobre o que Deus fez através da nossa igreja, porque a nossa congregação ela funcionava dentro de um hotel e a gente passou muito tempo funcionando dentro de um hotel e com uma quantidade muito pouca de pessoas. Eu já cheguei já a pregar para 2 pessoas somente. E aí saímos desse hotel porque esse hotel não tinha possibilidade de a gente acomodar as crianças das famílias que estavam conosco. Fomos para outro hotel e ficamos lá num total com os 2 hotéis durante 4 anos e cerca de quase 3 meses. Então, nesse período todo, foram períodos de ansiedade para poder sair dali, para poder abrir a igreja física, para que as pessoas tivessem visibilidade na igreja, a gente pudesse estar frutificando sobre os nossos trabalhos. Mas não era o tempo de Deus. O Senhor tinha processos ali sobre nossas vidas para poder nos moldar, para que no tempo certo Ele pudesse abrir uma porta para a gente estar lá como igreja física, frutificando. E quando nós recebemos o aval do nosso pastor presidente, que foi no aniversário de 4 anos da igreja, no dia 15 de março, então não deu nem tempo de a gente procurar pontos para poder a gente alugar, porque no dia 18 de março foi decretado a pandemia aqui no nosso estado, foi fechado tudo, inclusive os hotéis também ficaram fechados. A gente ainda funcionou de forma online até o final do mês de março ali no hotel e nós fomos convidados ali para poder sair por conta que o hotel estava fechando, então não tinha possibilidade mais de estar com o culto online. Então funcionamos ainda durante um tempo num cowork de um amigo e também devido a essas fases do isolamento que foram criando as aberturas, o cowork também foi aberto e a gente teve que também sair de lá. Fomos para um café de um amigo porque esse café não funcionava no domingo. Então, como os cultos online eram no domingo, então não iria atrapalhar em nada. E ali funcionamos também durante um tempo. Até que chegou um momento onde o Senhor nos convidou a sair daquele barco do medo e andar sobre as águas. E foi incrível que desde o início eu senti de Deus que realmente o bairro da Jatiuca era o bairro onde o Senhor tinha nos dado para poder orar durante muito tempo, mesmo antes da gente instalar uma igreja ali, mas o Senhor já tinha colocado no nosso coração esse desejo e esse amor por essas vidas. Não sabíamos aonde iríamos nos instalar, mas sabíamos que ali seria o local. Então, várias situações aconteceram, até que um ponto surgiu do nada, aquele do nada que pra gente é do nada, mas estava tudo no plano de Deus. Porque, amado irmão, pode ter certeza que o Senhor já sabia de tudo. O Senhor já sabia que iria ter a pandemia e iria abrir essa porta no meio da pandemia. E é por isso que eu vejo o Senhor me chamando para andar sobre as águas, a sair do barco do medo, onde muitas igrejas estavam fechando, muitas igrejas com medo por causa da arrecadação, e o Senhor me chamando para ali um desafio de ousadia. E sempre tive essa ousadia de ouvir a voz de Deus e seguir sua vontade. Então, nós começamos a negociação com o proprietário do imóvel, nós não tínhamos R$1 sequer para poder oferecer.
Demos a proposta para o proprietário informou para nós que o aluguel seria R$ 3.000. Concordamos com isso, mas fizemos uma proposta que precisávamos de, no mínimo, 2 meses para que a gente pudesse fazer algumas obras de reforma que estava precisando no local. Então, prontamente, o proprietário negou essa reforma, essa isenção, porque já tinha nos dado já um favorecimento de 3 anos com esse valor fixo, sem alteração. Mas a gente queria os 3 anos fixo e queria mais esses 2 meses de isenção. Então, algumas pessoas ainda se manifestaram naquela hora, querendo que eu concordasse, porque estava muito bom o negócio, mas eu disse que não. Eu confiei que o Senhor tinha algo especial e que nada mais justo do que aquilo dali realmente se concretizar. Deixei ali o proprietário ali no gelo, ali era por volta de quinta-feira mais ou menos, e quando foi na segunda-feira ele entrou em contato perguntando se a gente ia fechar, mas nos moldes dele. E eu agradeci a ele, mas disse que infelizmente a gente não tinha condições de fechar dessa forma, porque a gente queria honrar com os aluguéis, mas daquela forma não teria como. Então ele pensou, parou, respirou um pouco e respondeu e disse que estava tudo certo e que o ponto era nosso nesses moldes, 3 anos, no valor fixo de R$ 3.000, e a gente teria 2 meses para poder de isenção para poder fazer as reformas. Ali foi motivo de muita alegria. Só que eu ainda tinha outra proposta para poder dar a ele ainda. Porque quando eu comecei a fazer os cálculos, eu percebi que o dia 20 que iria começar o nosso contrato, seria complicado a gente como igreja estar honrando. Então era necessário que esse contrato se iniciasse no dia 5, ou seja, eu iria pedir mais 20 dias para ele. Coloquei algumas pessoas em oração por isso, e quando eu perguntei para eles o que era necessário para poder fazer aquele contrato. E ele disse que não, você precisa me pagar uma caução, uma fiança, ou seja, 2 aluguéis. Mas ele, na muita bondade, ele disse que não, só um aluguel só já era o bastante. E eu comecei a rir e disse para ele, meu querido, eu não tenho R$ 1 para te dar agora. Então eu não posso fazer nada. Ele, não, tudo bem, pastor, tudo bem que não tem problema não. E eu falei ainda mais, eu preciso que além dos 2 meses que você me deu, eu preciso de mais 20 dias. Aí ele, como diz aqui no Nordeste, deu um pinote e disse, não, pastor, que é isso? Aí vai ficar complicado para mim. Eu disse, infelizmente, é aquilo que nós analisamos financeiramente. E aí depois ele aceitou aquilo dali, fui para casa com a mistura de êxtase e de alegria, mas pensando justamente nas obrigações financeiras que a gente ia ter e que seriam altas para um número reduzido que nós temos hoje de membros, que é por volta de 30 a 35 pessoas. Então, quando eu cheguei em casa e ali eu sentei nesse escritório, eu comecei a pensar, meu Deus, R$ 3.000 de aluguel, mais água, mais energia, mais internet que a gente precisa transmitir os cultos e mais tudo aquilo que, como igreja, é necessário pagar. E ali eu fiquei preocupado. E nesse computador a qual vocês estão me vendo, estava tocando um louvor, como sempre eu faço, só que eu não estava nem percebendo aquilo que o Senhor estava falando no meio daquele louvor. E aí meu WhatsApp tocou, era um atleta que é um amigo meu, que estava em oração por tudo aquilo que eu iria propor ao proprietário. E ele chegou, e aí, pastor, como é que foi tudo? Conversou lá com o cara aceitou. Eu falei, poxa, aceitou. Ele, poxa, que legal, tal. E eu pensando na minha cabeça, que legal, realmente, mas vai ser um grande desafio, porque nos olhares humanos é loucura. No meio da pandemia, sem dinheiro, tendo que reformar, sem dinheiro para poder pagar nada e nem tampouco reformar, que loucura. E aí prontamente ele chegou e disse, pastor, eu vou dar uma ajuda para vocês. Deus colocou no meu coração. Eu amém. E aí quando eu abri a conta 15 minutos depois, uma conta que a gente destinou justamente para a reforma, eu vi que o irmão tinha colocado R$ 3.000. E ali eu vi um sinal, o sinal da pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas assim como Elias, é um sinal
que a chuva iria descer sobre nossas vidas. E ali foi só o início. Deus foi movendo pessoas, 80% das pessoas que não eram da nossa igreja e de alguma forma ofertaram. Levantamos mais de 15 mil reais para essa primeira etapa da reforma. No meio dessa reforma, eu vi muitas pessoas com medo, claro, falando, meu Deus, pastor, é muito dinheiro, a igreja não tem dinheiro. Eu falei, realmente, se for por mim mesmo, pela razão, eu não faria isso. Mas eu escuto a voz de Deus me chamando e dizendo, vem filho, vem andar sobre as águas, só escuta a minha voz, vai adiante, porque eu vou resolvendo tudo. E ali quando eu começo a entender aquilo que Deus estava falando ali no louvor, o louvor dizia, sossega, sossega. E ali eu ouvi a voz de Deus dizendo, filho, sossega, eu estou no controle de tudo. Você conseguiu captar o centro da minha vontade, então só vai fazendo a tua parte, aquilo que é natural, que o sobrenatural sou eu que faço, e vai acontecer naturalmente o sobrenatural sobre essa igreja. E foi algo incrível, não foram só as ofertas que levantaram e que em um mês a gente conseguiu entregar o salão do templo para poder fazer os cultos. Ainda falta a segunda parte ainda, que são as salas sociais, que é outro desafio grande, mas foi algo milagroso. Ali eu vi pessoas que iam prestar serviço, que iriam ganhar dinheiro, como o gesseiro que olhou, fez o orçamento e me cobrou 500 reais. E aí depois, quando ele estava saindo, ele chegou e disse assim, Eduardo, pastor, você só vai me pagar 200 reais e eu ainda vou dar as placas para você. Isso é coisa de Deus, amado. Eu vi o pintor também, o pintor que naturalmente ali, qualquer um, a gente até fez outro orçamento, que custou 3 mil reais, o pintor ele cobrou pra gente 500 reais, e depois cobrou mais 500 porque teve um adicional lá que precisou ser feito. E além disso, o ajudante que ele levou, ele me perguntou, olhou para as portas de rolo que não estava dentro do orçamento e que estava toda amarelada. E ele perguntou, pastor, você vai deixar essas portas feias assim? Eu disse, vou, infelizmente eu vou porque eu não tenho condição. O objetivo que a gente fez não foi esse e infelizmente a gente não tem condições. E ele chegou para mim e disse, pastor, vá comprar tinta, porque a mão de obra eu vou te dar, eu vou fazer isso por você. E era isso, era sobrenatural as coisas que Deus ia fazendo. Chegou o rapaz, a gente tem 2 janelas na igreja também, e a igreja ia ficar totalmente exposta com os instrumentos, com as coisas. Chama um rapaz para poder fazer um orçamento, com medo porque não tinha dinheiro para poder, não tinha tanto dinheiro para poder fazer as persianas, botar as persianas, mas era necessário para poder esconder esses instrumentos. E o cara bate nas minhas costas e diz, pastor, eu vou te dar uma. E como ele é gaúcho, eu não entendi, são 2 janelas. Eu pensei que ele iria me dar uma, mas eu perguntei, cara, mas me diz quanto é que vai ficar a outra, porque eu não sei nem se eu consigo pagar a outra. E ele bateu nas costas de novo, nas minhas costas de novo e disse, pastor, você não entendeu, eu vou te dar tudo. Esse Deus é maravilhoso. E para completar, quando nós estávamos também pensando como é que vai ser, porque essa igreja está muito exposta, telha brasilite tem, a pessoa pode entrar por cima, quebrar e roubar a igreja. No dia do culto de inauguração, um irmão chega para mim e disse assim, pastor, Deus falou comigo, eu quero pagar a segurança eletrônica aqui. Essa igreja vai ter alarme, vai ter sensor de presença, vai ter um motoqueiro passando todos os dias aqui, vigiando essa igreja. E como no testemunho passado, que o Senhor falou para mim, haveria alguma coisa impossível para mim? Novamente o Senhor falou comigo. Haveria alguma coisa impossível para mim? Talvez essa seja a resposta de Deus sobre a tua vida, sobre aquilo que tu não entende, aquilo que você está passando e nem compreende como vai ser. Mas a coisa que o Senhor fala para hoje para ti é, haveria alguma coisa para mim, alguma coisa impossível para mim. Não há nada impossível para Deus. Porque Ele é um Deus do impossível, então somente sossega.
porque esse Deus vai gerar grandes experiências sobre a tua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Sossega o teu coração, creia em Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio de muitas coisas maravilhosas que o Senhor tem sobre essa igreja. Temos muitas coisas para poder fazer ali. As salas dos projetos sociais, a cozinha ali para poder a gente fazer as sopas para os moradores de rua. Eu creio numa igreja que vai fazer essa diferença ali naquele bairro chamado Jatiuca. E eu creio que o Senhor vai completar essa boa obra. Então, que em nome de Jesus, nunca pense que o Senhor é pequeno, nunca limite o seu Deus. Porque quando você limita o seu Deus, você limita também as grandes experiências que você pode ter no futuro. Então, abre essa margem para poder entender que Ele sempre vai superar essa margem da tua vida. Deus abençoe tua vida. Eu sei que foi longo esse devocional, mas foi necessário passar um pouquinho de tudo aquilo que a gente está vivenciando. Milagres de Deus. Medita nesse louvor também e compartilha esse vídeo, porque eu tenho a certeza que vai edificar vidas. Deus abençoe sua vida esse final de semana e eu tenho a certeza que grandes experiências você vai ter nesse final de semana também, em nome de Jesus. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é estar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai, Ele tá cuidando de tudo.
pra ti. Descansa nesse momento, nos braços de quem te quer bem, pois o Pai não despreza o clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera.